بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امراته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. Estimados irmãos, explicando aquilo que era a prática nos primórdios do Islã no que diz respeito a regras de jejum, hoje vamos falar de alguns mas'alas que têm a ver ou que criam algumas dúvidas no musalli ou no muslim, não é? No que diz respeito ao início do seu jejum e algumas circunstâncias tangentes quando ele tem de começar o jejum estando num estado, por exemplo, de impureza. Nos primórdios do Islã, no que diz respeito a este versículo onde Allah fala da prescrição de jejum, que o jejum foi prescrito por vós, portanto, existia uma regra. A regra era, nós sabemos que o nosso jejum começa no romper da aurora até o ocaso do sol, não é? Até o ocaso do sol, depois do sol se pôr, depois do Maghrib, tudo nos é permissível até outra vez a hora de suhur. Portanto, no passado, nos primórdios do Islã, era quando a pessoa efetuasse o Salat al-Isha, o jejum dele começava. Se efetuasse o Salat al-Isha ou se adormecesse, se ele dormisse, então o jejum dele começava. Quer dizer, se depois do Maghrib você dormiu, ou antes do Isha, ou depois de Isha, há aqui duas posições. Uma dizem na hora de Isha, outra diz se ele dormisse. Portanto, temos dois hadiths que nós vamos fazer a comparação para termos uma posição. Então, se ele efetuasse o Isha ou se ele dormisse, de acordo com as duas narrações que explicam exatamente isso, o jejum dele começava. E a pessoa já lhe era proibido o envolvimento com a sua esposa, era proibido comer e beber. O jejum iniciava. Portanto, um sahabi, o hadith diz, ele não quebrou o jejum, se envolveu com a sua esposa, não é? E depois fez Salat al-Isha. Tornou-se difícil para ele uma situação de gênero. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo do Corão: alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. E no outro hadith, o segundo hadith, para nós entendermos e irmos para aquilo que é a regra que eu pretendo aqui mencionar, no outro hadith de Sorma, tendo em consideração essa explicação que eu estava aqui a dar, ele diz que o hadith que é narrado por Ishaq, que narra também de Bara, ele diz: Kana ar-rajulu idha sama fanama wa lam ya'kul. Se alguém estivesse em jejum, chegou a hora de iniciar o seu jejum, ou por outra, né, comparando com o primeiro hadith, se ele adormecesse. Portanto, fez Salat al-Isha, o primeiro hadith falava Salat al-Isha, o segundo diz se ele adormecesse. Fez iftar, e se ele adormecesse, mesmo se fosse antes do Isha, o seu jejum iniciava. Portanto, veio o Sarma, o esposo, não é, de uma sahabia, Sarma bin Qais al-Ansari, chegou, perguntou à sua esposa: tem alguma coisa para comer? Então ela disse: não tem. Havia feito jejum no dia anterior. Tem alguma coisa para comer? Ela disse que não tem nada. Mas espera que eu vou procurar rapidinho que eu trago para ti para fazer o teu iftar. Então ele ficou à espera e ele adormeceu. A regra era, se ele adormecesse, o jejum começava. Ela voltou, trouxe alguma coisa para ele comer, encontrou, ele já havia adormecido. Então
ela disse: tornaste privado, ficaste privado. Então o jejum dele começou. Não havia comido o dia todo, estava de jejum, chegou a casa, portanto queria comer alguma coisa e não tinha nada. O jejum começou. Este sahaba trabalhava com quem? Era um camponês, fazia um trabalho árduo. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo do Coran: Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Este versículo todo onde Allah diz: o vosso jejum começa agora do romper da aurora até o ocaso do sol. Portanto, este período todo vos é permitido tudo o que é halal, o que é lícito, vos é permitido comer, beber, se envolver com as vossas parceiras, por aí em diante. O comentador aqui do hadith diz: Allah subhanahu wa ta'ala quis facilitar para a umma, esta foi a primeira facilidade no que diz respeito aqui à instituição de jejum e à prescrição do jejum. Conjugamos com o versículo do Coran onde Allah diz: Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah quer de vós coisas fáceis e não quer coisas difíceis. Mas essas coisas todas foram mudando, foram alteradas de forma gradual. Portanto, Allah pretendia chegar a uma certa posição, mas esta alteração foi feita gradualmente. O mas'ala aqui que vem é esta permissão. Allah dá aqui a permissão da pessoa se envolver com a sua família, não é? Comer, beber e usufruir aquilo que são os seus direitos dentro do seu casamento. O mas'ala que os ulamas trazem aqui é a permissibilidade da pessoa, mesmo no Ramadã, passar a noite, não é? Depois de se envolver com a sua família, passar a noite impura. É permissível, não é obrigatório logo ter que tomar banho e purificar-se. As pessoas até perguntam: eu posso começar o jejum estando no estado de impureza maior? Posso começar o jejum nesta situação? Sim, não há nenhum problema. Pode começar o jejum desta maneira. Portanto, a pessoa, depois de Isha, por exemplo, depois do Salat Tarawih, se envolveu com a sua família, com a sua esposa e adormeceu. Acordou, mesmo na hora de suhur, a tangente para a hora de suhur. Se ele for a tomar banho, ele perde a hora de suhur. A hora de suhur passa. Será que ele pode comer alguma coisa e depois da hora de suhur, depois da entrada da hora de fajr, ele se purificar? Pode. Não há absolutamente nenhum impedimento, não há nenhum problema. A mulher, idem, essa regra aplica-se para o homem, assim como para a mulher. As pessoas têm esta dúvida. Portanto, neste versículo do Coran, os ulamas trazem estas regras todas. A mulher que purificou-se antes do início de jejum. Antes do início, quer dizer, no dia, que num dos dias do Ramadã, esteve no período menstrual, purificou-se durante a noite, mas ela protelou o banho. Protelou o banho até acordar ou se apercebeu que já estava na hora de suhur, mas ela ainda não tomou banho, não fez ghusl. Será que ela pode começar o jejum, fazer o suhur e depois tomar banho após o início do suhur? Após o início do al-fajr, ela também pode fazer isso. Não é? Diz: haja a intenção de começar o jejum, portanto faz o suhur e depois vai tomar o banho. Esta é a segunda regra. Qual é a base que nós temos no que diz respeito a protelar o banho? Temos hadith sahih, autêntico, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, a hora do al-fajr entrava enquanto ele ainda não havia tomado banho. Kana yudrikuhu al-subh ou al-fajr wa huwa junub. Chegava a hora do al-fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda estava impuro. Portanto, ele purificava-se a posterior. Fazia suhur, entrou o fajr, fez suhur, entrou a hora do al-fajr e ele fez o ghusl e foi para o masjid. Não há nenhum problema quanto a protelar o banho. Outro hadith ainda vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam veio para o masjid para dirigir salat. Veio para o masjid para dirigir salat. As pessoas levantaram-se para começar a falar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam lembrou-se que não havia feito o ghusl. O profeta sallallahu alaihi wasallam lembrou-se que não havia feito o ghusl. Então ele disse: esperem, sit down, relaxa. Saiu, foi para casa, tomou banho e voltou a dirigir o salat. No outro hadith ainda vem que nós vimos na roupa do profeta sallallahu alaihi wasallam uma marca
estava molhado em algum sítio onde ele lavou, não é? Por alguma impureza tinha tocado na parte da sua roupa. Tinha marca quando ele veio para o solar. Portanto, mostra aqui a facilidade do Islã. Algumas pessoas dizem, mas eu não posso dormir impuro, porque imagina se eu morrer impuro. Você nunca pensou que você pode morrer em cima também? Pode. Quando você vai morrer, ninguém sabe. Ninguém sabe. Este receio que você tem, você só pensa, imagina se eu vou dormir impuro e chega a hora da minha morte, você está impuro. Você só pensa neste intervalo. Mas há vários outros momentos. Se você pensasse assim, se o teu receio fosse este, você podia deixar de fazer muitas coisas. Porque é verdade ou não é? E isso acontece. Isso acontece. Este receio que tem. É verdade que é bom purificar-se logo, você está puro e pode ir para o solar, pode fazer adhkar, mas há esta permissão, não é, de você protelar. E eu trouxe esses dois hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam para mostrar, há vezes que nós queremos ser mais tementes, não é? Mais muttaqi do que o próprio Nabi, não é? Do que o próprio profeta. Não estou a dizer que agora vamos adotar este hábito. Estou a dizer, mas há permissibilidade. Não é nenhum problema imam chegar aqui para dirigir salat e depois dizer, não é, que eu matei coelho à noite. Vou tomar banho. Hoje é fácil. Você, chefe, adianta. Eu acho que tenho que fazer o wudu de novo. Mas se ver eu ir para casa, enquanto aqui tem sítio para fazer o wudu. Mas era normal. Há certas coisas que nós trazemos como tabu, mas a nossa religião tem estes incidentes. O profeta era um humano como todos nós, não é? Podia esquecer. Veja, Allah não mandou Jibril dizer a ele, olha, vocês têm para Nabi, para o masjid, para dirigir salat, vocês têm para... Não, esqueceu. Porque podia esquecer, era um humano como nós. Lembrou-se antes de iniciar o salat. Imaginemos até se lembrasse no meio do salat, se lembrasse depois do salat. Essas coisas poderiam acontecer e há esta possibilidade. Portanto, o mas'ala que pretendia deixar aqui é, com a base destes dois hadiths e o motivo de revelação deste versículo do Corão, esta abertura. Há esta abertura. As nossas irmãs, nossas mães, nossas esposas têm este receio. Não, tem al-fajr para fazer, depois, está bem, vais protelar, não é? Vais tomar o banho, depois de suhur até, antes de fazer al-fajr, pode tomar banho. A noite toda é um momento permissível. Não quer dizer logo, não é? Depois da primeira tem que tomar banho. Não, pode protelar. Você não sabe que vai tomar banho e depois mesmo a situação acontece. Depois desse tempo de Ramadã, o consumo excessivo de tâmara. Portanto, há essas situações todas. Há esta abertura na nossa religião em que o banho pode ser protelado. Um pai esteve aqui a falar comigo nesta semana, sério, chefe, por causa dessa situação de banho, não banho, às vezes podemos protelar então, mas até depois de Fajr mesmo, não é? Quer dizer, o Sharia já deu uma abertura. Você como vai protelar depois de Fajr? Vai perder Fajr com receio de tomar banho? Portanto, o Sharia deu esta permissão. Você pode protelar até mesmo depois de entrada da hora da Fajr e você vai tomar banho para fazer o Salat al-Fajr. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.